Nem a gente sabia. Deus. Obrigado. Até quebrando aqui o protocolo, eu quero que você sinta muito à vontade aqui, porque a gente tem vários tipos de entrevistas. A gente pode fazer um roda viva com você, Rosca pode ser viva. meio bravo igual, né, o William Bonner, ou a gente pode fazer um programa mais Pânico. contraído, que é o Isso. Pânico, né? Mandar você tipo estudar, um Ronivon. por aí. A gente traz um vinho, um risotinho, Um pato trufado, assado. e eu quero que você se sinta bem à vontade. Primeira coisa que você já tocou lá no Covid, como é que você está se recuperando? Eu queria saber como que você descobriu que você estava, né? E como é que está a sua recuperação. Daniel, primeiro, obrigado pelo interesse e até pelo carinho. Bi e eu testamos positivo. Nós sempre fizemos testes. Foi o 6º teste que nós fizemos. A cada 2 semanas, por precaução, nós fizemos o teste. E essa última testagem deu positivo e, a partir de então, nós nos isolamos. Hoje é o 7º dia de quarentena, meu e da Bia, aqui em casa, seguindo a orientação médica para o isolamento e o distanciamento também. Mas estamos assintomáticos. Felizmente, nenhum sintoma, nenhum efeito colateral, apenas a orientação para observarmos esse isolamento. No 7º dia, depois de mais 3 dias, aí fazemos um novo exame e aí estaremos já liberados para a atuação normal, mas sempre com a utilização da máscara. Aliás, a minha máscara está aqui do lado, sempre para usá-la quando sair de casa. Aqui em casa, no isolamento, não tem problema. Quando sair, tem que usar. Não sentiu nenhuma gripezinha, não, pô? Não há gripezinha. Olha, o vírus não escolhe a vítima. O vírus é muito perigoso e ele precisa ser tratado com os cuidados devidos, ou seja, com o distanciamento social, com o uso de máscara, com o álcool gel, lavar as mãos, ter os cuidados necessários e respeitar, evidentemente, a orientação médica e não minimizar, não é gripezinha nem resfriadozinho. Nessa atual circunstância, estava olhando aqui os números, hoje nós temos no Brasil 3.359.000 pessoas que foram acometidas da Covid e, infelizmente, 108 mil perderam sua vida. Não é uma gripezinha. Boa. O Sami é o cara dos números aqui, né? Um cara Sempre. que entende muito de economia. Ele fez um estudo, né, Fez Sami? Harvard. E muitas vezes De futebol também, né, Sami? de futebol ele manja. Na verdade, Eu acompanho as transmissões da primeiro Jovem prazer Pan e- falar. Primeiro prazer falar contigo, Obrigado, governador. Eu tenho acompanhado uma das atividades de um economista é trabalhar com modelos preditivos, né? Então a gente usa ciência de dados, tem uma área de economia que chama econometria, a qual eu dou aula ainda na FGV, já faz 20 anos disso e de outros temas, por isso que a gente aplica horas no futebol, mas teve um estudo que eu fiz sobre o Covid. Mas o que eu queria perguntar é um pouco sobre os dados. O que acontece, governador? Eu, inclusive, cheguei junto com o Thiago Muniz, que é um repórter aqui da Jovem Pan, entrar pedindo os dados para a Secretaria de São Paulo, da Saúde, com a lei de transparência. Isso foi em maio, até agora não teve. A gente gostaria de saber leitos que tem para Covid e para não Covid, leitos adultos de UTI, particulares e públicos, e entre outros. Só que tem uma questão, eu tenho um gráfico que eu vou pôr na tela, A gente vai é colocar. aquele que tem os 3 gráficos, Delari, que é o seguinte, toda live tem um colega meu que também está estudando isso, que é o André Jar, e ele preparou esse gráfico. O que acontece? Toda live aparece em determinado momento, ou quase toda, o número de internados, o percentual de ocupação, e aí com uma regra de 3 dá para saber quantos leitos no total. E varia muito os leitos. Tem dia que a variação chega a ser 800 leitos, o que para cima, 800 para baixo. Eu peguei alguns dados aqui, por exemplo, no dia 30 de julho, a gente tinha 7.833 leitos reportados na live. Aí, em 17 de agosto, 8.362. Se você voltar para o dia 22 de junho, tinha 8.659. Então, uma variabilidade muito grande que parece inconsistente, porque teria que medir a ocupação de todos os leitos possíveis, inclusive os emergenciais.
Então eu queria perguntar assim, como que a gente acessa esses dados? No boletim que é feito não tem, na live não tem, e os dados são de alguma forma inconsistentes. E eu acredito que a transparência é fundamental. Melhorou bastante a transparência. Vale dizer que aquele portal de transparência classificou em maio o estado de São Paulo como o segundo pior estado, só perdendo para o Amazonas. Agora melhorou, ainda não está entre os primeiros, mas teve uma melhora, governador. Sami, os dados estão todos disponíveis no site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Aliás, www.sp.gov.br/coronavírus. Os dados são atualizados todos os dias pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Não tem esses dados que eu falei sobre leitos adultos, sobre essa variação. Não tem, tá? Eu entro todo dia na... Não, tem dos leitos, todos os leitos. A indicação dos leitos, tanto do atendimento primário quanto do atendimento em unidade de terapias intensivas. A disponibilidade de leitos por cidade nos 645 municípios aqui de São Paulo, obviamente nos hospitais públicos estaduais, que são os números que nós dispomos. E hoje, nas ações, Sam, estou olhando aqui, nós hoje temos em leitos de UTI, 8.160 leitos de UTI Sim. aqui no estado de São Paulo. Nós dobramos, mais do que dobramos, de 3.500 para 8.160. No dia 12 de agosto tinha 9.472. Então, por exemplo, sumiram leitos? Não, Sam, calma, Sam. Não, é que eu fico olhando... O Sam está muito bravo, porque ele faz os estudos, aí ele fica sem os dados. É que eu fico maluco com esses... Porque os números para ele variam, aí parece que some leitos. O que a gente pode fazer é você mandar direto para o Sam, porque o Bruno Covas bloqueou você no WhatsApp, então ele já fica pedindo muito as informações, ele acaba não tendo, mas depois a gente Deixa o Sam explicar esse lance de some leitos e aparece leitos. Consegue ele explicar isso, eu interrompi. Vai lá, governador. Não, apenas para esclarecer. Eu estou falando aqui dos leitos públicos. Sim. Você tem também os leitos privados, que devem ser considerados também do sistema privado de leitos. Nós temos isso absolutamente sob controle e com a transparência, repito, no site que você pode acessar. Aliás, todos que estão nos acompanhando aqui podem acessar. São Paulo tem transparência absoluta. Ontem nós realizamos a 109ª coletiva de imprensa sobre o coronavírus. 109 coletivas de imprensa, sempre com a presença da Jovem Pan. Aliás, em vários momentos a PAN transmitiu ao vivo essa coletiva de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. Eu não estou participando essa semana, por conta do meu isolamento aqui em casa da Covid. Mas transparência é fundamental. E se algum dado que você especificamente, Sam, tem observado que esteja faltando, depois pode se comunicar aqui comigo mesmo. Os meninos têm aí o meu telefone celular e nós vamos complementar. Eu respeito muito ele manda. o trabalho. Governador, a verdade... Só para complementar... governador, no dia 13 de agosto, na live, tem em vídeo isso, então dá para checar, foram reportados 9.042 leitos. Por quê? Porque estava com uma ocupação de 61,6% e tinham 5.570 internados, o que leva, numa regra de 3 simples, 9.042. Depois eu te passo as inconsistências que seria interessante arrumar. É bem técnico, eu vou pedir para o governador vocês comunicarem aqui, que a gente tem um monte de pergunta e é óbvio que ele vai responder. Pegando o gancho do Sam, governador, o que está acontecendo é o seguinte, a gente acompanhou muito, né, você dando as informações e acabou ficando muito polarizado. O fato que a doença nova está todo mundo perdido. A gente agora está tendo mais informações, tem o Dr. Jean Gorenstein, né, que está fazendo um trabalho bacana com você, e ele veio na Jovem Pan, uma hora era para usar máscara, depois não era para usar, e a gente agora está sabendo lidar melhor com esse vírus. Qual o momento que você acha que isso ficou politizado? Porque o que as pessoas falavam, e você deve ter sofrido isso, não, o Dória está fazendo campanha, o Dória ele quer ser presidente, ele está lá querendo fazer discurso. Você sentiu isso? Daniel, primeiro aqui nós não politizamos nem o vírus, nem a pandemia e nem a vacina. A nossa posição aqui é clara, é salvar vidas e proteger as pessoas. Infelizmente, quem acabou politizando foi o presidente Jair Bolsonaro e os bolsomínios, vamos dizer, mais extremados, que colocaram isso dentro de um patamar político inadequado, a meu ver. Você não pode estabelecer, numa pandemia que já levou a vida de mais de 108 mil pessoas, uma questão de ordem política ou de ordem eleitoral.
Você tem que ter o princípio da saúde, da medicina, que é o que nós temos feito em São Paulo. São Paulo criou o Centro de Contingência do Covid-19 no dia 26 de fevereiro, no mesmo dia em que tivemos o primeiro caso, Daniel, constatado no Hospital Albert Einstein, às 10 horas da manhã, quando saiu o boletim do hospital, às 5 horas da tarde do mesmo dia, o Centro de Contingência estava criado sob a coordenação do Dr. Davi Wipp, que continua no centro de contingência, agora com 20 médicos, epidemiologistas e infectologistas, e são eles que orientam todas as ações do governo do Estado de São Paulo.